Olá, boa tarde. Dando início à nossa live sobre pesquisa desenvolvida no Departamento de Química da UFJF. Eu sou a professora Bárbara, vou aguardando a chegada das pessoas, nossos convidados, quem for assistir. Olá, boa tarde, Renato. Aguardando a chegada da Ângela. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Lucas. Vamos aguardando aqui a chegada da Ângela. Hoje ela vai falar sobre o trabalho de doutorado dela, desenvolvido no Departamento de Química. Um trabalho bem legal sobre a qualidade do ar. Vamos esperar ela chegar, enviar o convite e a gente dá início à nossa live. A Ângela já chegou, tá enviando solicitação aqui, vou aceitar. Só esperar ela entrar. Vamos lá, Ângela. Aí. Olá, boa tarde, Bárbara. Oi, boa tarde, Ângela. Boa tarde. Vamos dar início então à nossa live aqui. Falar um pouquinho sobre a ideia dessa live, a ideia do projeto, é um projeto da pós-graduação em Química da UFJF, de a gente fazer a divulgação científica da pesquisa que é produzida no Departamento de Química. Então, nós convidamos os nossos alunos de doutorado, de mestrado, para falar um pouquinho da pesquisa que eles desenvolvem sob a orientação dos professores do Departamento de Química. E a live funciona da seguinte forma: é uma live breve, toda numa linguagem bem tranquila, dura cerca de 20, 30 minutos. E hoje temos como convidada a Ângela, aluna de doutorado. Eu vou falar aqui um pouquinho o título do trabalho e ela vai depois se apresentar, tá bom? Vamos lá. O título da tese da Ângela é Estudo de bioacessibilidade dos elementos traço encontrados em material particulado atmosférico. E ela foi orientada pelo professor doutor Júlio César José da Silva. Então, passo a palavra, Ângela, para você se apresentar. Fica à vontade. Bom, falar um pouco aqui brevemente sobre mim, né? Eu me formei em bacharelado na Universidade Federal de Juiz de Fora em 2011. Em 2012, eu iniciei já o meu estudo voltado para química analítica, para estudos ambientais, em 2011, em 2012, e depois eu comecei em 2016 eu comecei o trabalho de doutorado, que é o que eu estou fazendo hoje, com foco em meio ambiente. Basicamente, essa é a minha trajetória aí toda na UFJF. Ah, legal. Então, desde a graduação, mestrado, doutorado, sempre. A iniciação científica também foi em química analítica? Sim, foi tudo em química analítica. Ah, legal. Sempre meio ambiente ou já teve outro tipo de trabalho? Eu trabalhei um pouquinho em eletroquímica, não estava diretamente ligado ao meio ambiente. Aí eu comecei a trabalhar com amostras ambientais no final da graduação, que eu fiz o meu TCC voltado para essa área, e aí eu continuei no mestrado, depois no doutorado, com amostras diferentes, com ideias totalmente diferentes, mas foi essa trajetória. Ah, perfeito, Ângela. Queria te agradecer, obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui compartilhando o seu conhecimento e deixando, permitindo que as pessoas conheçam um pouco do seu trabalho e do trabalho que é desenvolvido na universidade. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria que você me explicasse sobre o seu trabalho de doutorado. Eu falei aqui o título, mas é legal você explicar melhor o próprio título, o trabalho. Você pode contar para gente? Claro. O meu trabalho de doutorado, ele basicamente ele estuda a qualidade do ar de duas cidades de Minas,
cidade de Juiz de Fora, e a cidade de Congonhas, que são cidades onde as fontes poluidoras elas são completamente diferentes, né? A cidade de Congonhas tem uma das fontes tem a ver com a mineração, uma cidade voltada para a mineração. Juiz de Fora, apesar de ter algumas indústrias, não é uma cidade industrial. A gente tem contribuições aqui muito de automóveis também, por ser uma cidade que liga muitas outras cidades. Então, a gente teve enfoque nessas duas cidades, estudar a qualidade do ar nessas duas cidades. Então, a partir desses dados, a gente, de materiais particulados que foram coletados, nós determinamos os metais, né, alguns analíticos e alguns metais, e prevemos, né, através deles, o que fica disponível para o nosso organismo, sabendo que, por exemplo, o que está no ar nós respiramos, né, as narinas e a boca são fontes que levam para o nosso organismo, e devido a isso a gente estudou a absorção desses alimentos no organismo, focando a parte dérmica, o contato dérmico, o contato por vias respiratórias e gastrointestinais. E assim a gente pôde prever o que a qualidade do ar, o que tem no ar, pode trazer ao longo de anos para a população de determinada região. Entendi. Então, é a escolha de duas cidades diferentes, ou seja, duas fontes de poluentes diferentes, para estudar metais. Você sabe dizer, assim, quais metais, todos os metais? Que metais vocês estudaram principalmente? Então, inicialmente a gente fez uma varredura para conhecer as nossas amostras, né? Qualidade do ar, se eu quiser, eu posso expandir, estudar vários elementos aí, mas a gente teve que restringir para aquilo que a gente tinha, para a nossa realidade. Então, a gente deu enfoque àqueles que já estão nas matrizes, que, por exemplo, nas cidades mineradoras, proveniente, tem muitos compostos de manganês, já foi registrado aí na literatura a grande quantidade desses elementos. Então, a gente deu enfoque nesses elementos. Então, nós estudamos o cádmio, cromo, manganês, ferro e zinco, levando em conta essa realidade de cada local que foi amostrado. Entendi. Então foram vários metais e eles são, no caso, vêm de fontes diferentes de poluição. Uma cidade mineradora, industrial, a outra tem um grande fluxo de veículos, tem indústrias. E só de curiosidade, já adiantando, que eu fiquei curiosa agora, vocês encontraram todos esses metais nas duas cidades, no ar das duas cidades? Sim, encontramos no ar das duas cidades. E muitos deles que não são desejados, por exemplo, o cádmio, a gente encontrou até em teores muito elevados. E, por exemplo, o zinco, que a gente sabe que é um micronutriente, a gente encontrou em quantidades, em alguns pontos que foram amostrados, quantidades tão elevadas que podem trazer riscos, não só ambientais, mas à saúde da população que está ali naquela região. Era a minha próxima pergunta, se a quantidade encontrada é uma quantidade assim relevante, preocupante, digamos assim. Então, pela sua fala, é preocupante. Sim, sim. Por exemplo, do zinco, principalmente aqui em Juiz de Fora mesmo, que foi a que aconteceu esse caso, uma das regiões onde nós amostramos, tem indústrias, né? E essas sendo fonte poluidora para o ar. Então, os índices de zinco no ar, naquele ar atmosférico, foram gigantescos, foram muito grandes. E isso, a partir dos estudos, a gente conseguiu prever que muitos dos problemas de saúde que estão ali naquela região, eles estão ligados a essa quantidade exacerbada de zinco, por exemplo. Entendi. E teve também, eu não estou me aguentando de curiosidade do seu trabalho. Teve diferença na quantidade de metais de uma cidade para outra, por exemplo? A Juiz de Fora encontrou mais zinco, em Congonhas encontrou mais ferro. Vocês perceberam esse tipo de realidade? Sim, nós percebemos essa realidade, principalmente tirando, por exemplo, o zinco, né, que a gente sabe que é um composto que está
naturalmente no ambiente, o ferro, desculpa, ele está naturalmente aí no ambiente, teve essa diferença. Por exemplo, os locais onde a gente encontrou maiores teores de zinco, também encontramos maiores teores de cádmio. Isso porque normalmente a produção de zinco está atrelada também à produção de cádmio. Entendi, muito interessante. Vamos lá, vou fazer mais uma pergunta, porque eu estou curiosa, então eu vou perguntando. Quais são os impactos, então, que a qualidade do ar pode trazer à saúde? Falando de qualidade do ar, a gente tem, no contexto de poluição atmosférica, não de uma qualidade do ar perfeita, né? Que não teria poluição. A qualidade do ar, o ar poluído, ele pode trazer muitos problemas à saúde. E através das vias respiratórias e da boca, as partículas entram no nosso organismo e elas atingem vários órgãos. Então, a gente pensa, por exemplo, em ares poluídos, talvez um problema só respiratório tenha a ver com essa quantidade, na verdade não, através da nossa circulação sanguínea, essas partículas elas estão distribuídas para o nosso corpo. Então, a má qualidade do ar ela pode estar atrelada tanto desde diabetes, demência, leucemia infantil, até câncer. Interessante. Então, não é se preocupar simplesmente, o ar é poluído, eu vou ter problema nas vias respiratórias. Não, vai muito além. A qualidade do ar, então, realmente dá um impacto na saúde, na probabilidade de desenvolvimento de doença é potencial, não só nas vias respiratórias, mas em todos os outros locais. Muito legal. E aí, qual seria a importância de se estudar a qualidade do ar atmosférico? Então, quando a gente vê, por exemplo, a definição, né, de ar atmosférico, a gente vê lá, o ar atmosférico ele tem oxigênio, nitrogênio e alguns outros gases. Isso seria definir uma atmosfera perfeita que é muito fora da nossa realidade, de vários locais. Então, a gente pode, a partir de estudos, verificar qual seria a realidade daquele local, quais são os impactos ambientais que pode trazer o que está no ambiente, o que está na atmosfera ali, para esse local, e além disso, entender as doenças, os problemas de saúde pública, que foi o foco do trabalho, através desse estudo, entender mais o que está no ambiente. Entendi. E vocês conseguiram fazer algum tipo, assim, não sei se era o objetivo do trabalho, teve alguma correlação, observou o excesso de zinco, realmente aquela população tem uma maior incidência de X doença, ou lá em Congonhas, o excesso de um outro metal, vocês chegaram a perceber algum tipo de correlação ao realizar o trabalho? Sim, existem dados, né, na literatura que relatam essas doenças. Por exemplo, em locais onde está muito disponível o zinco, e a gente descobriu também que o zinco é um metal muito biodisponível, ele está atrelado, apesar das agências, né, não classificarem ele como um elemento carcinogênico, ele está ligado a doenças carcinogênicas, devido a algumas modificações que ele faz no DNA. Então, existem relatos de doenças específicas nesses lugares, por exemplo, em Congonha já tem mais o problema atrelado ao manganês, que envolve problemas neurológicos, atrelados a esses metais. Então, isso foi uma previsão do nosso trabalho, sim. Entendi. Então, dando sequência aqui nas perguntas, em seus estudos, você verificou os teores bioacessíveis? O que seria isso e quais informações isso poderia trazer para a gente? Bom, trazendo de uma forma prática para o nosso dia a dia, a gente sabe que, por exemplo, a nossa alimentação, todo o teor de ferro que a gente
ingere, não necessariamente ele vai ser absorvido pelo nosso organismo. Apesar dele ser um nutriente, ele não vai ser absorvido pelo nosso organismo. Ele, uma parte dele vai estar indisponível e vai ser eliminada. Então, a biocessibilidade, ela está relacionada a isso, a verificar a quantidade do elemento em si que está disponível para absorção nos diferentes órgãos do nosso organismo. Entendi. Em outras palavras, não significa que todo o zinco que você vai respirar, por exemplo, ou todo o cádmio dos metais que você estudou, todo ele vai ser absorvido e todo ele vai te fazer mal. Somente uma parte que estiver biodisponível é que vai causar algum tipo de doença, enfim. Exatamente, isso mesmo. Entendi. E aí, dessa forma, né, quais seriam as formas de se prevenir e ter uma qualidade atmosférica melhor? Bom, a forma de se prevenir, né, com medidas preventivas da verificação, por exemplo, em indústrias, do constante verificação do que sai naquele filtro do ar das indústrias, em escapamentos de carro, ter um controle maior do que sai do escapamento de carro, e ter estudos constantes, assim como os nossos, sobre essa qualidade do ar. Que foi um estudo utilizando equipamentos simples que foram feitos, elaborados pelo grupo de pesquisa, nosso grupo de pesquisa, e possuindo baixo custo, simples de fazer, simples de montar, que nos proporcionou depois resultados bem interessantes. E falando também das medidas preventivas, a gente tem aí a diminuição de poluentes, né, que é o desejável, né, a partir das pesquisas, que a sociedade tome consciência e diminua a poluição atmosférica, por exemplo, e tenha mais rigor nesse tratamento atmosférico, né, da qualidade, de olhar para esses resultados com mais seriedade, porque isso lá na frente pode trazer grandes problemas à população, aos cidadãos que estão em volta de indústrias ou de rodovias, que estão sofrendo esse impacto, digamos assim. Entendi. E aí, no caso, isso seria uma forma, vamos dizer assim, de consciência para com o meio ambiente. Uma vez que você já está inserido nesse ambiente que já é poluído, tem alguma forma da pessoa tentar se proteger? Uma coisa é você tentar não poluir, ter atitudes, se preocupar com isso. E como se proteger? Você pode nos contar mais sobre isso? Então, uma das maneiras de se proteger, a gente tem aí, né, estamos ainda no meio de uma pandemia, e se tornou muito comum usar máscaras. Mas isso, por exemplo, na China, né, já era um uso comum devido à quantidade de poluição existente lá. E até foi um dos fatores que dificultaram a determinação, né, do coronavírus. Então, essa seria uma medida preventiva, uma medida o que você poderia fazer para diminuir esses impactos na sua vida? Usar máscaras, porque usando uma máscara de qualidade você pode evitar que você inale, né? Inale e também tenha o contato pela boca com essas substâncias. Entendi. E aí, agora sim, curiosidade minha também. Se você respira a via de entrada do ar, né, nasal, e a gente também respira pela boca. Se você tem essa coisa de respirar pela boca, o fato desses metais já irem direto para o trato intestinal, digestivo, isso, você leu alguma coisa no seu trabalho a respeito disso? É potencial para desenvolver algum tipo de doença? Você sabe falar para gente? Ou é só mesmo a via aérea, vai para o pulmão, do pulmão o sangue distribui e causa doenças? Não, pode ocorrer também essa distribuição para outros órgãos, né? Através
em ingestão gastrointestinal. Você vai ter também a distribuição de circulação através disso e pode afetar diversos órgãos. Há relatos da literatura de doenças neurológicas, doenças cardiovasculares, tudo atrelado à poluição atmosférica. Então, ela atinge o nosso corpo como um todo, digamos assim. Entendi. Muito interessante o trabalho. Eu nem imaginava que dava para fazer análise de tantos metais assim simultâneos. E você utilizou qual técnica nos seus estudos? Absorção atômica. Absorção atômica por forno de grafite por chama, que foi a técnica que está disponível no nosso departamento. Né? Entendi. E aí a outra pergunta que aí é em termos assim de curiosidade. Como é que é a coleta de amostra do ar? Então, foi desenvolvido no nosso grupo de pesquisa um coletor. Ele é bem simples, assim, usa materiais bem fáceis de encontrar. Por exemplo, são é, aqueles galões de água, aqueles galões de 5 litros de água, onde retira-se a tampa, faz várias conexões ali de canos, e a gente deixou no ambiente, né, por um mês, e as coletas foram mensais, e ali o material se depositado por gravimetria. Além do material atmosférico, nós coletamos também poeira ressuspendida. E esse aí é bem simples, é só varrer um pedaço determinado da superfície ali que eu quero determinar os metais. Entendi. Então é interessante para a gente parar para pensar. O trabalho de pesquisa nem é só a parte da determinação, de analisar os metais encontrados, as substâncias encontradas. Você tem todo um trabalho também de desenvolver a forma de coletar a amostra, pelo que você está falando, Sim, vocês que desenvolveram. E a outra coisa que eu achei muito interessante na sua fala é que às vezes a gente pensa, então ela faz a coleta de amostra do ar, ou seja, não é bem do ar, você deixa o material particulado que está no ar se depositar no seu coletor de amostra. Então, não é bem uma coleta do ar, é uma coleta do material depois que ele se deposita no seu sim, coletor. Entendi. Mas que se isso. ele não se depositar, ele está ali no ar e a gente respira, ele vai entrar e aí a gente pode se intoxicar e desenvolver doenças. Seria isso. Isso, exatamente. Muito interessante, muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Fica aberto se alguém quiser mandar alguma pergunta para a Ângela, para ela comentar. De maneira geral, eu achei muito interessante conhecer mais. Eu não conhecia seu trabalho na universidade. Parabéns, parabéns para o seu orientador, o professor Júlio. E fica Obrigada. aberto. Você quer comentar mais alguma coisa do seu trabalho, fazer mais alguma colocação? Então, é basicamente isso que a gente explanou, né? Essa divulgação, assim, bem interessante, na verdade. Eu queria falar sobre isso, porque normalmente a gente faz trabalhos dentro da universidade que não é expandido. Então, essa divulgação que o grupo, a universidade, o departamento de química tem feito, dos trabalhos que ali são feitos, é muito importante para dar uma resposta social daquilo que a gente faz dentro da universidade. Então, isso é imensamente satisfatório participar desse momento, porque né, a gente fica 4, 5 anos estudando e para mostrar para a nossa sociedade que aquilo tem fundamento, né, a importância de se estar fazendo um projeto, desenvolvendo um projeto Muito, na universidade. muito bom. Parabéns. Obrigado, Júlio. A iniciativa aqui é do Departamento de Química, o grupo que tem cuidado dessa parte de divulgação pelo Instagram. Sou eu, junto com o professor Renato, que é o coordenador da pós-graduação, e a professora Celi. Nós temos feito algumas lives aqui no perfil do Divulga Química e no perfil da pós-graduação, que aí já são lives um pouco mais científicas, um pouco diferenciadas, mas aqui a gente tem tentado fazer uma comunicação bem acessível para as pessoas conhecerem mesmo o trabalho dos cientistas que
trabalham dentro da UFJF. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer, Ângela, te parabenizar, belo trabalho. Você tem alguma perspectiva futura? Vai te fazer mais alguma coisa do seu trabalho? Antes da gente encerrar, você tem alguma coisa em vista a mais, além do que você já fez? Bom, ainda não pensei sobre isso, mas ele dá muitos viés. Na verdade, esse trabalho é um pontapé inicial. Quando a gente faz os estudos que a gente fez, por exemplo, in vitro, dessas determinações de absorção dos metais, eles são apenas um pontapé. Existem projetos que podem ser expandidos a partir daí para uma determinação mais próxima do ser humano, por exemplo, de uma absorção, de um estudo em vivo, ou expandir o estudo de poluição ambiental para outros pontos, outras regiões, não somente as que nós estudamos, e fazer toda essa pesquisa. Entendi. Bem, boa sorte. Você deve estar defendendo em breve, né? Quando que você defende? Dia 29 de julho. Dia 29 de Um julho. mês. Boa sorte na defesa. Obrigada. Tudo corra bem. Então, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, por compartilhar seu trabalho, seu conhecimento. Agradecer a todos que estiveram presentes aqui com a gente. Dizer que daqui uns dias tem mais live, a gente vai divulgando aos poucos o calendário, o dia, o horário. Algumas acontecem aqui no perfil do Divulga Química, que tem esse objetivo de ser um trabalho mais acessível. Algumas acontecem lá no perfil da pós-graduação e a gente conta sempre com a presença de todos vocês. Muito obrigada. A live vai ficar aqui salva, tá certo? E, mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Bárbara, pela Então, tá bom. oportunidade. Falou, tchauzinho, gente. Até a Tchau. próxima.